Olá, boa noite, tudo bom? Vamos já começar, vamos ver se chega mais gente aí. Boa noite, Paula, Ana, Juliana, Ramon. Boa noite, meu amor. Hoje nós vamos continuar falando de menopausa, que você sabe que é um assunto que eu gosto muito. E aí hoje é o primeiro passo para tratar a menopausa. Vamos me dizendo aí, qual que vocês acham que é o primeiro passo para tratar a menopausa? Nildete, Fernanda, Juliana, Glênia, Francisco. Boa noite a todos. Já começar. Aí nós vamos fazer do jeito que a gente faz sempre, tá? Eu vou falar um pouco sobre o assunto e aí a gente vai e abre para perguntas, tá? Porque não vai demorar não, é rapidinho. Eu acho que meia hora a gente fala tudo aqui que tem para falar, tá bom? Oi, Tânia. Deusa. Gente, é uma bagunça isso aqui. Peraí que eu vou arrumar direitinho para eu não esquecer de falar nada para vocês. Meu caderninho de anotações, meu caderno vale ouro. Vamos começar então? Boa noite, Ana. Boa noite, Érica. Tudo bom? Ó, vamos começar então. Então é assim. Então, vamos começar. É o seguinte, muitas pacientes falam assim, eu tenho necessidade de tratar menopausa, eu não tenho nenhum sintoma. Então, fica sempre na dúvida. Por quê? Ou então, outras falam assim, o que eu sentia, eu já não sinto mais, que eu sentia muito calor, né? Aqueles fogachos me atrapalhava dormir, mas agora eu já não sinto mais. Então, eu realmente não vejo necessidade de fazer tratamento de menopausa. Aí é que tá. Menopausa, ela é uma doença silenciosa, né? Ela vai causando problemas na vida da gente e não vão dando sintomas, tá? Aí você começa a ter, por causa da falta dos hormônios, primeira coisa são aqueles calores, realmente. Mas esses calores, eles vão passar, mais cedo ou mais tarde eles vão passar. Então, tem mulheres que sentem esses calores 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso vai passando, vai amenizando. Mas, tem outros sintomas que não acabam, né? Que são silenciosos, né? Não são sintomas, a gente descobre depois. Por exemplo, a mulher começa a perder osso. Enquanto ela está menstruando, os ossos ali estão protegidos. Então, a partir do momento que a gente começa a diminuir os nossos hormônios, que começam muito mais cedo do que a menopausa, né? Que vocês sabem que eu falo muito que a menopausa no Brasil está em torno de 50 anos, mas muito antes disso a mulher já começa a ter queda hormonal, né? A partir de 35 anos a gente já começa a ter queda hormonal. E aí, com a parada da menstruação, com a menopausa em si, aumenta muito a perda óssea. E aí tem coisas que não vão parar. Uma é a perda óssea. Você vai começar a perder osso e isso vai continuar. Não vai ter uma parada igual os hormônios, igual aos calores. Outra coisa, a gente precisa dos hormônios para proteger nosso cérebro, para proteger o nosso coração. Então, mulheres que estão na menopausa, elas têm um risco muito aumentado de ter problemas cardíacos, né? O nosso estradiol, ele protege o nosso coração, né? Ele faz vasodilatação, ele deixa nossas artérias mais dilatadas, então diminui, não tem tanto que mulheres, quando estão menstruando, elas têm muito menos problema cardíaco do que os homens, né? Quando entra na menopausa,
iguala, né? Mulheres de 60 anos têm tantos problemas cardíacos como homens de 60 anos, tá bom? Então o tratamento da menopausa, os hormônios, eles protegem nosso coração. Outra coisa muito importante, a gente quer viver muito, quer viver bem, e a gente não quer perder nossa consciência, né? A gente não quer viver muito e quer ter Alzheimer. A gente não quer ter demência senil, né? Como o Alzheimer. A gente não quer ter Parkinson. Então, os hormônios, eles vão proteger o nosso cérebro contra essas doenças degenerativas. A mulher também, quando entra na menopausa, aumenta muito o risco dela ter as artroses, tá? Porque também os hormônios protegem ali as nossas articulações. Basicamente é isso. Então, tratar a menopausa faz com que a mulher viva de 5 a 30 anos mais do que uma mulher que não tem, que não faz o tratamento de menopausa. Por quê? Porque ela vai diminuir o risco de hipertensão arterial, ela vai diminuir o risco de diabetes, de tromboembolismo, de demência. A menopausa precoce, né, que acontece com a mulher com menos de 40 anos, aí é que a mulher tem que fazer reposição hormonal mesmo, não é aquela história, eu não sinto nada, né? E isso é muito importante, a gente tem que, quando a gente tem algum problema, a gente tem que procurar conhecer esses problemas que a gente tem. Por exemplo, você tem um problema lá de visão. Aí você vai deixar tudo por conta lá do seu médico? Não, né? Você vai procurar estudar um pouco para saber que problema que é aquilo que você tem, o que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, né? Tudo isso é importante. Então, a mulher, quando ela começa a sentir os primeiros sintomas de queda dos hormônios, é muito importante ela estudar. É muito importante ela saber o que é que ela tem para ela saber se comportar e não simplesmente aceitar tudo o que o médico diz, tá bom? Porque assim, gente, todas as profissões, tem pessoas que estudam mais, tem pessoas que estudam menos, não é verdade? Então, a gente não pode deixar a função de cuidar da nossa saúde para o médico, tá? A sua saúde é sua, né? E o médico, ele tem um monte de gente para cuidar. Então, a gente tem que se cuidar, tem que saber os problemas que a gente tem para a gente poder até discutir com o médico coisas melhores, né? Então, quando a menopausa, ela é uma menopausa precoce, com menos de 40 anos, né? Aí é que tem indicação absoluta da reposição hormonal. Aí que tá a história. Tem um medo coletivo dos hormônios, né? Acha-se que hormônio ainda, né? Algumas pessoas ainda pensam assim, médicos ainda pensam que a reposição hormonal, ele causa doenças, causa câncer, e na verdade ele vai prevenir o câncer, tá bom? Quando ele bem empregado, quando de preferência usar medicamentos, hormônios bioidênticos, né? Porque eles vão prevenir aquilo que eu falei para vocês. Ele vai proteger o nosso coração, vai proteger a nossa mente, vai proteger nossas articulações, nos protegem como um todo, tá bom? Então a gente não deve ter medo da reposição hormonal. A gente deve ter medo de não fazer reposição hormonal, envelhecer e ter uma péssima qualidade de vida. Então, respondendo à pergunta, né? Qual o primeiro passo para a gente tratar a menopausa? O primeiro passo é o comprometimento. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que saber escolher coisas boas e tem que deixar de lado as nossas escolhas ruins, né? Como tudo na nossa vida. Então, na perimenopausa e na menopausa, a gente engorda, né? Não tem jeito, engorda mesmo. Por quê? Porque diminui o nosso estradiol, que é o nosso hormônio, o hormônio que a gente mais tem é o estradiol, que é o hormônio feminino por excelência. Então, esse estradiol, ele regula os nossos hormônios, ele regula a nossa saciedade, regula os hormônios, né? A leptina, que é o hormônio da saciedade, e a colecistoquinina. Ele regula, então, o centro da saciedade. Ele também estimula as gorduras marrons. Essa gordura marrom é uma gordura que ela queima muita gordura, tá? E a gordura branca é a gordura que não queima fácil.
ela regula, o estradiol, ele regula o nosso centro termogênico, né? Regula a nossa temperatura, e isso faz com que diminua os nossos fogachos, né? Quando baixa o nosso estradiol, a gente começa a ter aqueles calores, né? Muitas mulheres se queixam de que tem problema de insônia, né? Por quê? Porque elas acordam no meio da noite com os calores. Então, o que a gente... É um dado muito importante, né? Que 70% a 80% das mulheres na menopausa, elas têm algum problema crônico. Elas têm obesidade, elas têm hipertensão, elas têm doenças cardiovasculares, elas têm sobrepeso. Então, a gente não pode, diante disso, e a gente sabendo que a reposição hormonal previne tudo isso, a gente não pode entrar na menopausa e simplesmente não repor os hormônios. A gente tem que repor, tá bom? E a melhor forma para a gente repor esses hormônios são os hormônios isomoleculares ou hormônios bioidênticos. O que isso significa? Que são hormônios iguais aos nossos, tá bom? Então, algumas pacientes falam que a história do medo, né? De fazer reposição hormonal e dar câncer. Olha, gente, é totalmente diferente o hormônio estradiol que nós temos, a progesterona que nós temos, dos hormônios sintéticos, por exemplo, que são aqueles comprados em farmácia, de comprimidinho, né? E esses comprados em farmácia, de comprimido, eles são muito semelhantes aos anticoncepcionais. Então, a mulher passa a vida inteira tomando anticoncepcional e quando ela entra na menopausa, ela fica com medo de repor hormônios. A gente vai dar preferência sempre para os hormônios bioidênticos que são iguais aos nossos, tá bom? Então, quando a gente trata com os hormônios bioidênticos, vai ter muita coisa que a gente vai conseguir melhorar. Por exemplo, a mulher que entra na menopausa, que ela não repõe hormônios, além do que eu falei, da demência, dos ossos fracos, da osteopenia, da osteoporose, ela ainda tem muita insônia, ela tem muita depressão, ansiedade. Uma coisa muito comum é a hipercolesterolemia, né? A mulher começa a envelhecer, ela nunca teve problema de colesterol e aí ela começa a ter. Por quê? Porque o estradiol também, ele age aí no metabolismo. Então, qualquer hormônio, aí algumas pacientes falam assim, mas é caro mandar manipular o hormônio todo mês, ou é caro fazer os implantes hormonais. Então, a gente tem que entrar num acordo. Se você não tiver condições para fazer o tratamento com os hormônios bioidênticos, faça mesmo que seja com os hormônios sintéticos, tá bom? Porque até os hormônios sintéticos são melhores do que você não fazer reposição hormonal, tá bom? Então, você imagina, você vai tratar a mulher com os hormônios e isso você vai deixar de tratá-la com um monte de medicamento, que é medicamento mesmo, e que tem muito efeito colateral. Por exemplo, se ela fizer a reposição hormonal, você não vai precisar passar antidepressivo, você não vai precisar passar anti-inflamatório para as dores articulares, né? As mulheres se queixam muito de dor articular quando entram na menopausa. Você não vai precisar de medicamentos para baixar colesterol, tá bom? E uma outra coisa que as pacientes falam muito é assim, mas minha mãe teve câncer de mama, aí eu não posso fazer reposição hormonal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então, assim, a sua mãe é a sua mãe. Hoje a gente sabe que câncer é só 20%, 15% a 20% só que é genético. Os outros, mais de 60%, são fatores nossos. A forma como a gente vive, a forma como a gente se alimenta, se você está no seu peso adequado ou não, se você faz atividade física ou não, tá bom? Então,
Câncer tem mais a ver com fatores ambientais do que com fatores genéticos. Não é porque a sua mãe teve que você vai ter. Não é porque a sua irmã teve que você vai ter. São coisas totalmente diferentes. Agora, se vocês tiverem os mesmos hábitos de vida, né? Forem obesas, não fazem atividade física, come muito industrializado, não tem o hábito de comer comida saudável, verdura, legumes, né? Frutas, aí pronto, vocês vão estar ali no mesmo caminho, né? Então, outra coisa que as pacientes falam é assim: eu tive câncer de mama, então eu não posso fazer reposição hormonal. Olha, quem teve câncer de mama pela nossa federação de ginecologia e obstetrícia, a gente não pode repor o estradiol, tá bom? Mas tem vários outros hormônios que a gente pode repor. A gente pode repor o estriol. O estriol, ele tem ação vaginal. As mulheres têm muita secura vaginal e o estriol, ele age só no local, tá? Então, ele não vai entrar na tua corrente sanguínea. A gente faz em forma de gel vaginal, cremezinho vaginal. Então, ele não vai cair na tua corrente sanguínea, não vai lá para tua mama e não vai fazer você reativar um câncer de mama que você teve. Tá? Que isso fique bem claro. E outra coisa que a gente pode repor são os outros hormônios. A gente pode repor ocitocina, que ajuda a mulher a ficar melhor, mais animada, né? A gente pode repor melatonina, que ajuda a mulher a dormir melhor, tá certo? Então, outra coisa que aumenta muito o risco de câncer são os contaminantes ambientais. Mercúrio, chumbo, é tanta coisa que a gente, os fitoestrógenos presentes no plástico, é tanta coisa, é tanto contaminante que a gente vive rodeado, que esses sim aumentam o risco de câncer. Mas os hormônios, que vocês tirem isso da cabeça de vocês, tá bom? Se o teu médico falar com você que você não pode repor hormônios por algum motivo qualquer, é porque dá câncer. Então você, por favor, você vai estudar, tá bom? Entre na internet e procure lá o que tem de o assunto de mais recente. Gente, as pessoas estão estudando o tempo todo. Então, tem muito estudos bons, estudos sérios, estudos multicêntricos. É muita coisa boa para a gente ficar refém de conhecimento de uma pessoa que parou de estudar sei lá quanto tempo, tá bom? Então, o primeiro passo, então, para vencer a menopausa é o comprometimento. A gente tem que se conhecer, né? E tem que ajudar a gente. E outra coisa que as pacientes pensam muito é assim, que a reposição hormonal vai melhorar toda a minha vida. Ela melhora muito. Mas, por exemplo, se você for uma pessoa inflamada, se você for uma pessoa que está acima do seu peso, se você for uma pessoa que tem problema na sua tireoide, fica difícil a gente começar a tratar, a passar hormônios para você, porque eles não vão ter o efeito esperado. Por exemplo, uma pessoa que tem resistência à insulina, uma pessoa que tem diabetes ou pré-diabetes, uma pessoa que tem esteatose hepática, que tem muita gordura no fígado, o metabolismo dela está todo comprometido. Uma pessoa que tem triglicerídeos muito alto, também está tudo comprometido, tá? Uma pessoa que não dorme, né? Então, tudo isso a gente deve fazer antes de começar a reposição hormonal dos hormônios sexuais. Estradiol, progesterona, testosterona, tá certo? Então, sim, uma coisa que é muito importante, a gente deve saber reconhecer os sintomas antes da menopausa, né? Então, quais são? Lá no climatério, que acontece lá a partir dos 40 e poucos anos, né? A mulher começa, aí tem a queda da progesterona, tem a queda da testosterona. O último hormônio que cai é o estradiol. E aí o que acontece? A mulher, quando começa a cair progesterona, ela já começa a reclamar de, muitas delas, tem aumento do sangramento menstrual, sangrava direitinho, a menstruação direitinho, começa a sangrar muito. As pacientes começam a se queixar de alterações do sono. Isso é básico, né? O paciente chega lá, uma das primeiras coisas que eu pergunto é como é teu sono? Dorme bem? Ai, não, durmo muito mal.
né? Aí pode saber que já é a progesterona aí que tá caindo, tá bom? E uma coisa também que acontece com a queda da testosterona é a alteração da composição corporal, né? A mulher começa a ficar mais flácida, mais desanimada, não tem ânimo para treinar, libido abaixa, né? Queixa muito de falta de libido, isso pode dar problema lá no casamento, o marido não entende muito o que está acontecendo com a mulher dele, né? De repente ela não quer mais namorar, né? Aí outra coisa, os pacientes perguntam muito sobre a gestrinona, que é o chip da beleza, que a gente não gosta desse nome, né? Mas a gestrinona, ela também está indicada para esse período de climatério e de menopausa. Por quê? Porque nesse período a gente tem predomínio estrogênico. As mulheres ficam mais inchadas, as mulheres se queixam de mais TPM. Nessa fase, as mulheres têm têm maior incidência de adenomiose, de endometriose, isso é predominância estrogênica, tá, gente? Por que predominância estrogênica? Porque a nossa progesterona e a testosterona cai muito e o estradiol ainda tá alto, tá? Então, mesmo o estradiol ainda tendo uma ligeira queda nesse período, você ainda vai ter muito estrogênio em comparação ali com a progesterona e com a testosterona. Aí começa todos os sintomas: enxaqueca, TPM, cansaço, inchaço, não consegue perder peso, tá? Então, a gestrinona, a gente usa ela para ajudar nisso aí, tá? E o efeito colateral da gestrinona é um efeito colateral bom, que é você perder peso, você desinchar e você ficar mais durinha, diminui celulite, tá bom? Só que a gestrinona, o ideal é que a gente faça ela em implantes, tá bom? Em creme, de passar na pele, como os outros hormônios, o estradiol, o estriol, a progesterona e a testosterona, isso a gente não faz, tá bom? Então a questão algumas pacientes também, geralmente não são minhas pacientes, geralmente são pessoas que estão me vendo nas redes sociais, aí entra e fala assim: eu queria colocar aquele implante para emagrecer, né? Então, não é assim que a coisa funciona, tá bom? A gestrinona é um hormônio fantástico, mas quando bem indicado, tá certo? Isso que eu falei para vocês, né? Então é importante, né? Que antes de toda a reposição hormonal, de quando a gente começar realmente a reposição hormonal, é importante que a gente faça o acompanhamento. A pessoa, aquilo que eu falei para vocês, tem que dormir direito, tem que fazer atividade física, tem que estar no peso adequado, se tiver acima do peso, tem que fazer um esforço aí, tem que emagrecer, tá bom? E com isso tudo, o que a gente faz? A gente repõe os hormônios, porque com os hormônios modulados, tudo ali direitinho, fica tudo muito mais fácil da gente conseguir, tá certo? Então a gente não pode achar que o hormônio vai fazer milagre, tá bom? Você tá toda inflamada, aquilo que eu falei pra vocês, você tá toda inflamada, tá acima do seu peso, não dorme direito, tem esteatose hepática, tem triglicerídeo alto, tem glicose tá alta, a insulina tá altíssima, ainda não é diabetes, né? Ainda não muitas vezes o médico lá, o tradicional, ele vai virar pra você e vai dizer assim: não se preocupe não. A sua glicose está um pouquinho alta aqui, tá dando 106, mas não se preocupe não, veja lá a alimentação, tire o açúcar que vai melhorar. Não é desse jeito que a coisa funciona, tá bom? Porque assim, por isso que nós lá da medicina integrativa, a gente trabalha com prevenção de doenças, né? Eu falo com as pacientes que o meu sonho é nenhuma das minhas pacientes terem mais doenças, que elas cheguem lá para mim só com o intuito de prevenção, né? Eu vim aqui ver o que tá faltando aqui de vitaminas, de minerais para eu poder ficar bem, porque eu quero envelhecer bem, não quero envelhecer doente. Esse é o meu sonho de consumo. Se Deus quiser, eu ainda vou conseguir, né? Mas então, quando a gente repõe esses hormônios, ajuda tudo, tá bom? Mas a gente não pode achar que os hormônios sozinhos, eles vão resolver todos os problemas da sua vida. Não. E o médico também, ele não é o responsável pelo seu tratamento. Quem é o responsável pela sua saúde é você. Então, tem que partir de você. Se conhecer, se cuidar, fazer as suas escolhas corretas, tá bom? Porque é fácil, né? A pessoa chega lá, esculhambada.
tem todos os problemas de saúde possíveis e imagináveis, né? Aí você vai lá no médico, o médico vai e diz pra você assim: ah, você tá com osteoporose, eu vou te dar um remedinho aqui pra osteoporose. A sua pressão tá alta, eu vou te dar um remedinho pra sua pressão. Ah, você tá com artrose, eu vou dar um remedinho aqui pra melhorar a sua dor. E isso vai juntando aquele monte. Ah, você não dorme bem, vou te dar um remedinho pra dormir. Ah, você tá ansiosa, vai dar um remedinho pra ansiedade. Quando vê, você tá tomando 10 medicamentos, um atrapalha o outro, que atrapalha o outro, que atrapalha o outro. No final, você tá polisculhambada, polimedicada, tomando um monte de coisa e tá péssima. Que é isso que acontece. Os pacientes que chegam lá, que se queixando que não dorme bem, que estão tomando medicamento para dormir, medicamentos para ansiedade. Aí eu pergunto, sim, você está tomando e você está se sentindo bem? Porque, teoricamente, você vai passar um remédio para você se sentir bem, né? E elas estão péssimas, que elas estão tomando remédio para dormir e não dormem direito. Estão tomando remédio para ansiedade e continuam ansiosas, tá bom? Então, a gente não quer isso, a gente quer prevenção. Outra coisa. Então, geralmente, o que a gente vai repor? O estradiol, a progesterona e a testosterona. Aí, tem a queda da progesterona, que né, eu falei um pouquinho para vocês, né? Então, a testosterona, ela é muito boa. Por quê? Porque ela melhora o ânimo. Tem vários estudos mostrando que a testosterona ajuda na prevenção de câncer de mama. Olha que interessante. Muito bom. Por quê? Porque ela inibe a via inflamatória, né? E inibindo essa via inflamatória, ela vai diminuir todas as doenças inflamatórias, né? Que a gente conhece praticamente todas são. Por quê? Câncer é doença inflamatória. Diabetes é doença inflamatória. Covid é doença inflamatória, né? Tudo é doença inflamatória. Então, fala-se muito dos efeitos colaterais também da reposição da testosterona, né? Pacientes falam assim: ah, mas eu tô fazendo reposição de testosterona, meu cabelo tá caindo. Ah, eu tô fazendo reposição de testosterona, tô ficando com acne. E isso é porque a quantidade não está adequada, tá bom? Por isso é que o medicamento que a tua amiga usa não é o mesmo que você usa, tá bom? Nós somos diferentes e cada um tem uma necessidade, que isso deve ser avaliado junto com o seu médico, tá bom? Então, outra coisa, o paciente tem uma dúvida também muito comum, é assim: quando eu devo começar a fazer a minha reposição hormonal? Bem, a gente deve começar a fazer reposição hormonal o quanto antes. Você começou a ter quedas hormonais, começou a ter esses sintomas, desânimo, alteração do sono, alteração do peso, baixa libido, e você tá lá em torno dos seus 40 anos, é interessante que você já comece a fazer a sua reposição hormonal. Por quê? Porque o estradiol, ele vai nos proteger, tá bom? E aí, eu vou fazer essa reposição hormonal até quanto tempo? Aí algumas pacientes também têm essa dúvida, né? É porque o médico fulano de tal disse que a gente não pode fazer reposição hormonal mais que 5 anos. É que tal o outro lá falou que com 10 anos a gente tem que parar de fazer reposição hormonal. Não existe isso, tá bom? A partir do momento que você está fazendo a reposição hormonal, você está protegida. Você vai ter que fazer essa reposição hormonal por toda a sua vida. Por quê? Você não produz mais hormônio em quantidade suficiente, né? E outras vezes já está na menopausa aí que não produz de jeito nenhum. Então, se você usar o medicamento, você está protegida. Se você parar de usar os hormônios, pronto, vai começar tudo de novo. Aqueles seus ossos que estavam protegidos, enquanto você estava fazendo reposição hormonal, você parou de fazer reposição, você volta a ter osteoporose. As suas veias, suas artérias estavam protegidas, porque você estava fazendo reposição hormonal, o seu colesterol estava baixo, estava adequado, seu triglicerídeo estava adequado. A partir do momento que você vai começar a aumentar o seu colesterol, tá bom? Isso pode danificar as tuas veias e artérias, vão aumentar o risco de você ter trombos. Então não tem isso, tá bom? É importante que saiba que a gente faz reposição hormonal pelo tempo necessário. E o ideal é que você comece quanto tempo antes e que você use por máximo que você puder, tá certo? De preferência bioidênticos, tá bom?
Outra coisa, aqui, que eu falei, né, para vocês. Sempre a gente, de preferência, usar os hormônios bioidênticos, né? A gente faz em forma de manipulação e também a gente faz implantes. O implante é bom porque ele independe da sua vontade. Ele está lá debaixo da sua pele, todo dia ele está sendo liberado ali uma quantidade e aí você não tem perigo de esquecer, saiu de casa correndo, viajou, esqueceu de levar, tá bom? Porque tem que ser contínuo, todo dia tem que usar. Outra coisa, deixa eu ver o que mais aqui. Sim, aí com a reposição hormonal a gente volta, né? A ter ganho de massa muscular, melhora da libido, melhora do pensamento, melhora do raciocínio, melhora do sono. Uma outra coisa também que tem uma dúvida muito importante. As pacientes, a gente sabe que o anticoncepcional, ele é contraindicado, anticoncepcional oral, ele é contraindicado para fumantes, tá bom? E aí, a reposição hormonal, se ela for fazer do jeito antigo lá, em comprimidinho que você compra na farmácia, vai ser por via oral. Essa aí também é contraindicado para fumantes, tá bom? Porque aumenta muito o risco de trombose. Então, mas a dérmica, a reposição em forma de cremes, não tem o metabolismo hepático, não aumenta o risco de trombose e a mulher que fuma pode usar, tá bom? Só que aquele negócio que eu falei pra vocês, né? A gente tem que ver tudo primeiro, tem que desinflamar a mulher. Porque geralmente uma mulher fumante, ela é uma mulher inflamada. Então a gente tem que desinflamar essa mulher para que a gente consiga melhorar a ação desses hormônios. Tá certo? Uma outra coisa que é muito importante também, tá bom? Funcionamento tireoidiano. Tá? Se a nossa tireoide não estiver funcionando direito, a gente tem que botar ela para funcionar, tá certo? Por quê? Porque a reposição hormonal, se ela não estiver funcionando, a tireoide, ela controla todo o nosso metabolismo e também vai alterar. Tem que usar de forma contínua. O que a gente faz geralmente? O paciente vai comigo, eu passo medicamento para ela para 4 meses. 2 receitas de 2 meses cada. Com esses 4 meses, eu peço para ela voltar comigo. Por quê? Porque eu preciso saber o que melhorou, o que não melhorou, para a gente poder fazer os ajustes ali dos hormônios. Certo? Meninas, era isso que eu queria falar para vocês. Então, eu quero muito que vocês se comprometam com a saúde de vocês, tá bom? Porque vocês têm que saber que vocês são o principal responsável por você ter ou não saúde. E a gente não pode terceirizar a nossa saúde. Eu não posso deixar por conta do médico, tá bom? Agora, vamos responder? Vamos responder aqui algumas perguntas? Vamos ver aqui, vamos começar lá do início. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Eu souber responder, a gente vai respondendo. Se não souber, eu vou estudar e volto para falar para vocês, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, tá bom? E é sempre um prazer para mim falar sobre saúde. Eu gosto muito sempre de falar de menopausa, porque é um período que a gente vê que as mulheres sofrem muito e é um sofrimento que é totalmente evitável, né? A gente tratando, as mulheres ficam muito bem e a gente não precisa envelhecer e achar que a gente vai perder a nossa qualidade de vida, né? Aquilo que eu falei para vocês também, a gente quer envelhecer com performance, né? Quer envelhecer bem, envelhecer mantendo nossos ossos saudáveis. Você pode passear, trabalhar, namorar, né? Viajar sem estar dependendo de ninguém, né? Tá tomando suplementos em vez de medicamentos para tratar hipertensão, diabetes, colesterol, depressão. Socorro diz boa noite, admiro muito seu trabalho. Obrigada, Socorro. Eu me empenho muito, viu, Socorro, para poder passar coisas boas para vocês. Hoje à tarde eu estava aqui estudando um pouquinho, para a gente já fazer a próxima live. Depois eu falo para vocês direitinho se a gente vai fazer na quinta ou na sexta, porque essa semana eu tenho
eu tenho um curso online e eu tenho que ver direitinho aqui, porque eu não tenho certeza se é segunda, terça e quarta, ou se é terça, quarta e quinta. E se for terça, quarta e quinta, a gente vai ter que mudar o dia. A Ana pergunta que o estradiol dela tá 10,76, tá baixo, tá, Ana? Abaixo de 20 tá baixo, né? Qual a sua idade? Você já tá na menopausa? Porque uma coisa que abaixa muito os hormônios também são o uso de anticoncepcionais, tá bom? Por isso que a gente não gosta de anticoncepcionais. A Socorro fala que tem 41 anos, tem ovário policístico. Será que você está tomando anticoncepcional para tratar esse ovário policístico? E acnes, né? A reposição hormonal pode ajudar? Olha, ovário policístico, acne, a gente tem que te desinflamar, tá certo? A gente vai modular seu intestino. Vai comigo que eu vou te ajudar. A gente vai modular seu intestino, você vai usar todas as táticas aqui, as técnicas para te desinflamar, vai comer direito, vai tirar alguns alimentos inflamatórios da sua alimentação, vai começar a fazer atividade física se você não faz, vai emagrecer, tá? E muito provavelmente, você com acne, você com ovário policístico, você deve ter resistência à insulina. Tá bom? A sua insulina deve estar um pouquinho alta, a sua glicose deve estar um pouquinho alta. Muito provavelmente você já tem esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado, a gente tem que te desinflamar, né? A gente acaba melhorando você como um todo. Você é muito nova, 41 anos, talvez nem precise fazer a reposição hormonal, tá bom? Só de te desinflamar, muito provavelmente você já vai melhorar muito. Oi, Cléia, obrigada, meu amor, obrigada pelo carinho. Maria Carolina, obrigada, meu amor. Eu adoro. Vocês não têm noção do tanto que eu gosto de vir aqui para falar com vocês sobre esses assuntos. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Boa noite, Nete. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. A Gorete fala que tem 52 anos, tomou Levial e ainda sente muito cansaço. Toma Levial e sente muito cansaço. Levial, me parece que Levial é tibolona, né? Gente, tibolona não é um bom medicamento para reposição hormonal, tá bom? E você sente muito cansaço, que eu acho dele, eu não gosto, tá bom? Não é bioidêntico. E aí aquela história, olha, o teu cansaço, você pensa bem, a tibolona, a gente não tem o hormônio tibolona, a gente tem estradiol, progesterona e progesterona. Então você está usando um hormônio para repor os teus hormônios, um hormônio que é totalmente alheio ao seu, diferente ao seu. Então, ele não vai fazer todo o efeito que a gente quer que ele faça, tá certo? Vamos tentar mudar isso aí, tá, Gorete? Levial não é uma boa escolha, não. E o cansaço pode ser por muitos motivos, né? Pode ser a sua tireoide que não tá funcionando direito, pode ser o teu cortisol que tá alterado, né? É aquela história. O cortisol tem que estar bem para a pessoa dormir bem, acordar bem, disposta, conseguir trabalhar. Tá bom, gente? A gente não pode ser achar que tudo se resume à reposição hormonal. Tem um monte de coisa em volta aí, tá? Doutor, o estrogel transdérmico pode interferir no sistema linfático do braço, causando dores? O estrogel é o estradiol. Faz o seguinte, você está usando ele no braço, então faz o seguinte, muda o local, passa ele atrás da perna, atrás do joelho, para ver se continua, tá bom? E aquilo também, se você é uma pessoa inflamada, você tem que desinflamar antes de estar usando a reposição hormonal. A Ana fala, tenho endometriose, estou com hérnia de disco e síndrome do túnel do carpo. Tem a ver com a queda de hormônio? Tem tudo a ver com a queda de hormônio, tá bom? Síndrome do carpo a gente trata, é top o tratamento. Com 2 meses as pacientes, é uma reposição de vitamina. Você acredita que trata a síndrome do túnel do carpo? Eu tenho 2 pacientes que vão fazer a cirurgia
e não tiveram mais, não fizeram mais, que a gente conseguiu tratar. É muito legal. Ó, hérnia de disco é um envelhecimento, né? Envelhecimento dos discos, né? Desidratação dos discos. E a endometriose também tem tudo a ver com alteração hormonal, já que endometriose é o máximo como é que chama? Perdi o nome aqui, olha. Excesso de estrogênios, predominância estrogênica, tá? Então, tudo isso tem que tratar, tá bom? A Fatinha pergunta como funciona o atendimento pela telemedicina. A gente faz, a gente manda um link para você e a gente faz uma consulta online, tá? Você me conta todos os seus problemas, eu te peço todos os exames, você me manda esses exames e a gente senta depois para discutir. Agora a gente já está fazendo um pouquinho diferente. Quando o paciente agenda a consulta, a gente já manda todos os exames, que aí quando já vem para consulta, eu já tenho toda a tua vida, né? E aí você já vai sair da consulta já com os primeiros medicamentos. Tá certo? É assim que funciona. Liga lá pra gente, que a gente agenda. A Raquel fala, uso de estatina causa queda de cabelo. Raquel, a estatina causa tanto problema, por quê? Se você, imagina, só o fato de você já estar envelhecendo, seus hormônios já estarem caindo, já aumenta o seu colesterol, tá bom? E aí, o que o médico faz? O médico, geralmente o cardiologista, o clínico, o que ele faz? Ele vai falar para você assim, você tá com colesterol alto, esse seu colesterol pode dar problema cardíaco, você pode infartar, pode ter um AVC. E aí, o que ele faz? Passa a estatina. Quando ele te passa a estatina, os teus hormônios que já estavam baixos, eles caem mais ainda. Entendeu? Aí você vai e começa um monte de problema, né? A estatina, ela altera todo o nosso metabolismo. Queda de cabelo pode ser anemia, pode ser falta de vitamina B12, pode ser um monte de coisa que tem que investigar. E assim, as minhas pacientes que chegam tomando estatina, o que eu faço na primeira coisa? Tira a estatina delas, tá bom? Porque a gente precisa de colesterol. Tá? As pacientes vão tomar estatina quando elas têm hipercolesterolemia familiar, que é colesterol de 500, tá certo? Agora a mulher que chega lá com colesterol de 220, 260, tomando estatina, não dá. O colesterol, ele é responsável ele envolve todas as nossas células. Ele é responsável lá, ele ajuda no nosso cérebro, no pensamento, ele é responsável por nossos hormônios. O colesterol, ele é responsável lá pela fabricação da bile, responsável pela absorção dos nossos nutrientes. Então, a pessoa que toma estatina, coitada. Sem contar a dor que a paciente sente, né? Que tem paciente que tem muita mialgia, muita dor, muito cansaço. Então, minhas pacientes, eu tiro toda a estatina, tá bom? E aí, o que acontece? A gente vai e repõe os hormônios, esse colesterol abaixa. Se não abaixar, a gente lá na medicina integrativa tem uma forma lá que a gente consegue baixar esse colesterol sem estar usando estatina para prejudicar. Aí a Andréia pergunta como podemos desinflamar o corpo. Andréia, a gente desinflama o corpo da seguinte forma. A gente tira alimentos inflamatórios, tá bom? A gente pede para a paciente tirar trigo, leite, diminuir muito o açúcar. O açúcar é o mais difícil de tirar, gente, porque tem açúcar em tudo. Então, diminui muito o açúcar. E aí, você vai tirar cigarro, bebida alcoólica, você vai começar a fazer atividade física, o seu intestino vai começar a funcionar direitinho todo dia. Só aí a gente já está te desinflamando. Aí começa a fazer atividade física, comer direito, você vai emagrecer, vai diminuir a sua resistência à insulina, vai diminuir seu colesterol, vai diminuir o seu triglicerídeo, tudo isso desinflama. Aí as mulheres ficam ótimas, começam a dormir melhor, tá? Tudo resolve na vida delas. Não é difícil não, viu? Só que aquela coisa, depende do paciente. Porque não tem como eu ir lá na tua casa te pegar todo dia para você ir para academia. Tem que ter comprometimento. Lembra qual foi o tema que nós falamos aqui? O tema hoje da live?
que foi assim, o primeiro passo para tratar a menopausa? Bem, o primeiro passo para tratar a menopausa é o comprometimento. Você tem que ter compromisso com você, que você quer ficar bem, que você quer viver bem, que você quer envelhecer bem, que você quer ter qualidade de vida na terceira idade. Menopausa não precisa ser sinônimo de sofrimento, tá bom? Vamos continuando aqui. A Sara pergunta: eu tenho 47 anos, meu estradiol de 47 foi para 500 e agora baixou. Nossa, 500 é altíssimo, né? Baixou para 67. 67 tá legal, tá? Agora tem que ver os outros, tá, Sara? Tem que ver a sua progesterona. Lembra que eu te falei que o estradiol é o último hormônio que cai? Então, assim, tem que ver a sua progesterona como que tá, tem que ver a sua testosterona, tá bom? Nessa idade, muito provavelmente, você já tem progesterona muito baixa e testosterona também. Aí, a gente vai e faz reposição. A Ana pergunta: fiz 50 anos, tenho endometriose, testosterona biodisponível 1, total menor que 2, significa que você está com muito baixa testosterona, né? A sua testosterona está muito baixa. Muito provavelmente você está tendo cansaço, baixa libido, pensamento tá lento, aumento de peso, retenção de líquido. A Juliana pergunta: doutora, por que quem não tem mais útero é necessário fazer preventivo e ultrassom endovaginal? Por que, Ju? Adivinha? Você tirou o útero, mas você continua tendo relação sexual? Se você continua tendo relação sexual, você ainda tem risco de ter câncer, não vai ter mais de útero, mas pode ter de vagina, pode ter de vulva. E você tirou o útero, mas você tirou os ovários também? Porque a ultrassom endovaginal, ela vai avaliar seus ovários, tá certo? Ovários, a gente vai envelhecendo, a probabilidade de dar algum probleminha nos ovários é maior, tá? Então, por isso que tem que continuar fazendo os exames. Doutora, qual o valor de referência desejável no estradiol, no climatério para estradiol? Mais que 20, tá bom? Sempre mais que 20. Ana fala que o cortisol dela tá 5,68. Tá baixo o teu cortisol, tá? A gente não dosa cortisol no sangue, não. A gente dosa na saliva e a gente faz 3 dosagens. A gente dosa 8 da manhã, a gente dosa 4 da tarde e 11 da noite. A curva normal do cortisol, gente, cortisol é o hormônio da sobrevivência. Nosso cortisol não pode estar muito baixo, porque você está em estafa, e ele não pode estar alto demais, porque aí você está muito agitada. Então, assim, um cortisol de manhã, de 8 horas da manhã, o ideal é que ele esteja ali em torno de 15. 4 horas da tarde, 3, e na hora de dormir, 11h30 da noite, bem baixinho. Cortisol baixo, cortisol alto à noite é responsável por insônia, e cortisol baixo de manhã, viu, Ana? O seu 5,6 está muito baixo. Muito provavelmente você tem muita dificuldade para acordar e fazer as suas atividades ali de manhã. Cortisol muito baixo de manhã, a mulher fica extremamente cansada e a vontade dela, sinceramente, é dormir até meio-dia. Então, tem que consertar, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Oi, Alana. Beijo, meu amor. Beijo pra vovó. Nunca me esqueço dela, Alana. Gente, eu acho que acabou todas as perguntas, tá bom? Então, a gente já vai ficando por aqui. Mais alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu respondi a todas, tá bom? Então, tá bom. Olha, eu vou deixar gravado. Vai ficar tanto no Instagram como no YouTube. Quem não me segue no YouTube, vão lá me seguir, né? O meu canal é Doutora Fernanda Pelizete. Já tem vários videozinhos lá interessantes, tá bom? E eu acho que é isso. Eu vou ver... Ana. Sim, Ana. É maravilhoso, tá? O tratamento da síndrome do carpo é maravilhoso. A paciente ficou encantada, porque ela fez a cirurgia de uma mão, não ficou bem,
e ela já ia fazer da outra. Aí eu falei com ela assim, vamos tentar? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E aí a gente fez, ela ficou assim 2 meses, ela não tinha nada. Nildete, um beijo para você, meu amor. Eu que sou grata por você confiar em mim. Boa semana. Deus abençoe você. Deus abençoe a todas vocês, tá bom? E a gente vai, a próxima live vai ser vencendo a menopausa. Deixa eu ver o que é que vai ter um negócio spoiler, né? Deixa eu ver se eu tem um que é bem interessante também que a gente pode falar, as armadilhas da saúde da mulher na menopausa e no climatério. É legal essa também, viu? Muito top. A gente vai ver se eu não tenho certeza se a gente vai fazer na quinta ou na sexta, mas essa semana a gente faz, tá bom? Meninas, beijo, fiquem com Deus. Uma semana muito abençoada para vocês, que Deus proteja vocês, tá bom? Obrigada por terem estado aqui comigo. Beijo, fiquem com Deus, boa noite. Beijo.